Você não, né, Mauro? Você acha que não é justificável a revolta do Diniz? Cara, eu acho o seguinte, Não, entendeu? Porque são dois lados, né? O Bruno... Ele vai ser criticado. Ele quer o quê? O que ele quer da vida, o Diniz? Quer treinar o Fluminense, ganhar a Libertadores, ganhar só elogio? Outro dia ele reclamou ali que depois do jogo da LDU, discursou, filosofou, não sei o quê, bababá na beira do campo. Cara, é assim mesmo que funciona. Não tem outra opção, amigo. Então vai treinar o Audax de novo. Na Audax ninguém vai encher o saco. Só o Vampeta talvez cobre um pouquinho dele. Mas que o Vampeta vai cobrar? O Vampeta não vai. O Vampeta é tão gente boa que não vai cobrar. Porque não é assim que funciona, cara. Treina um time grande, foi campeão de títulos importantes. Então vai ter cobrança. Vai ter cobrança. Agora, se o personagem em questão é irrelevante, ele não deveria se incomodar. Se for alguém relevante criticando, então também, dependendo do nível da crítica, tem que saber conviver com ela, cara. Então não consegue conviver com crítica agora? Então os juízes vão reclamar do Diniz, que reclama do juiz o tempo todo. Que história é essa? Ninguém pode questionar o trabalho do Diniz, pode o dele, o do Tite, o de Abel Ferreira, o de Antônio Oliveira, de qualquer um. Vamos ter daqui a pouco o jogo Vasco e Nova Iguaçu e Vasco. O Ramon Dias já tomou umas pancadas depois do jogo passado, porque o Vasco jogou muito mal, muito mal. E o Ramon Dias foi super elogiado, porque ele falou, o Vasco não vai cair, não caiu. Mas agora já mudou. E se hoje for eliminado, vai ser criticado. Se repetir aquela atuação patética que teve semana passada, o Léo Jardim fez 12 defesas. É o Nova Iguaçu, gente. Organizadinho. Bola na trave, 3 bolas várias vezes na trave, quer dizer, peraí, não pode jogar assim um Vasco contra o Nova Iguaçu. O Vasco tem que ser um pouco contra o Nova Iguaçu, não ser dominado como foi. E lógico que ele vai ser cobrado. Lógico que ele vai ser questionado. E esse é o trabalho do técnico. Não se trata de mandar embora, não se trata de falar que não serve, que é uma porcaria, mas existem os elogios e as críticas. O Fluminense não tem jogado bem, e isso faz parte do jogo. Agora fica essa coisa de querer, porque pautar a imprensa, vocês têm que falar isso. Não, tem que falar o que a gente acha que deve falar. Eu também discordo muitas vezes de muitas perguntas que são feitas em coletivas, especialmente aquelas que são para acariciar o entrevistado, acho que não é essa a função do jornalista. E muitas vezes é a grande maioria. E muitas vezes não são jornalistas. Tem vários aí no microfone que não são jornalistas e passam por jornalistas, mas não tem a menor noção de nada. Então isso também gera uma distorção. Mas se é alguém irrelevante, ignore. Se é alguém minimamente relevante, será que a crítica tem fundamento? De repente tem fundamento. Pode fazer sentido. Pode fazer sentido. O Fluminense fez um jogo muito ruim na derrota 2-0 e ontem não foi um bom jogo. Ele ontem minimizou o fato do Fluminense não chutar nenhuma bola do gol. Gente, você é o técnico de um time que tem a bola a maior parte do tempo. O seu time em 2 jogos não chuta uma bola na direção do gol adversário, é mérito do adversário, mas é demérito seu também. Como é que você não consegue chutar a bola no gol? 2 jogos inteiros, um clássico. E ele minimizou isso. O torcedor do Fluminense, a não ser o dinizista feroz, aquele que qualquer coisa que ele disser, ele concorda. O torcedor do Fluminense, não do Fernando Diniz, ele está incomodado com isso. Porque o Fluminense tem condições de fazer mais. Então, não pode ser por aí. Essa é uma crítica absolutamente construtiva que eu estou fazendo aqui. Eu tenho nada contra ele, gosto dele. Acho que ele... Até falo isso porque eu acho que ele está, na minha visão, posso estar equivocado, num caminho ruim, de muito questionamento, muito nervoso. Tipo assim, ganhei a Libertadores, agora... reclamando do árbitro o tempo todo. Aí, essa questão... Aí o André... Mauro, eu vou te devolver, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Pode falar. O André meio que reproduziu isso ontem. Quando ele chegou para a repórter, disse, não, vocês têm que falar sobre isso. Não é você que tem que falar, André, você tem só que responder. Ou então você fala, não quero dar entrevista. Ok, outro dá entrevista, outro aparece. Aí é problema da assessoria de imprensa do clube. Ele foi escolhido para falar, ele está falando pelo Fluminense, para o torcedor do Fluminense. Depois de uma eliminação do Flamengo, o torcedor do Fluminense, não do Diniz, tá? Ou do André, porque tem torcedor de jogador, torcedor de técnico, tem isso também. Ele certamente quer saber o seguinte, por que vocês foram eliminados? Por que vocês não ganham o Clássico? Porque ele já saboreou a Libertadores e a Recopa. Ele quer mais. É óbvio que ele quer mais, é evidente. Você acha o quê? Que o cara vai ao Maracanã para ver derrota? O cara para ver o jogo? Não, ele quer ver vitórias. Isso não acaba. Isso é assim, claro que as cobranças e os questionamentos, eles têm que ser proporcionais. Da mesma maneira que a gente até falou aqui outro dia, do exagero de comemoração em certas situações. Como a Supercopa, eu falei aqui, tem muito São Paulo, você disse que não vale. Não falei que não vale nada. Chorou. Eu não falei que o Vampeta falaram, chorar. Não falei que não vale nada. Eu não falei que não vale nada. Tem gente que distorce. Nunca falei isso. O que eu falei, já falei outras vezes. Quando o Flamengo ganhou, quando o Palmeiras ganhou, quando o Atlético ganhou, a Supercopa não é um título para você ficar ali copiosamente chorando, emocionado que ganhou, porque é uma coisa menor. Como a Taça Guanabara, que não ganhou agora, pô. Os caras comemoraram ali moderadamente. Se tivesse gente chorando que uma Taça Guanabara, eu falaria que tá de sacanagem. Se fosse dos anos 60, 70, até entenderia. Era um título importante, não é mais. Né? O Carioca mesmo, o cara vai ganhar o campeonato, o cara vai chorar. Faça-me um favor, não tem que chorar. Se ganhar a Libertadores, o brasileiro, de forma emocionante, até entendo que o cara se emociona, que é um desafio, né? É uma conquista difícil, você lutou por aquilo e tal. Agora,
time grande, enfim, como eu vejo. Eu acho que, mas não é só o Diniz, não, virou o Fluminense está assim. E repare, a beira do campo, o tempo todo pressionando o árbitro, e a questão das faltas, que eu acho que é muito contraditória, para quem tanto reclamou de falta no ano passado. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan, né? E aí a gente vai ficar na rádio, na TV e no YouTube seguindo o debate aí sobre essa situação do Diniz, do André. De volta à rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, TV e YouTube. Flávio, tem esse questionamento do Mauro, né? Onde ele fala, realmente, não dá pra ficar preso no passado. O Bruno já entende essa revolta do Diniz, porque, acabei de ganhar a Libertadores, o título mais importante da história do Fluminense. Aí agora, mas também é um número bem negativo. 13 clássicos sem vencer. São 4 derrotas consecutivas pro Botafogo, né? E um empate. Pro Flamengo já são 7 jogos sem vencer, contra o Flamengo. 2 eliminações. É um Fluminense que já passa por um momento complicado ou não? Tem razão o Diniz em ter essa revolta? A gente tem essa declaração do Diniz? Vamos ouvir. Vamos ouvir aí essa declaração do Diniz, onde ele ficou brabo, ele ficou revoltado com toda a situação. Outra revolta dele. Quiseram falar que não pode jogar Ganso e Renato Augusto juntos. Isso é uma palhaçada. Isso eu acho que no outro jogo ele errou. E ele ficou brabo. Acho que aquele jogo ele errou. Falar isso. Ganso e Renato junto vai ser difícil. Não, ele ficou brabo. Agora querem falar que isso é uma palhaçada. Podem sim, né? Eu não sei se alguém falou que era uma palhaçada. Palhaçada não é, claro, mas... Não, o Diniz. Não, eu lembro que ele ficou bem revoltado. Eu não sei se alguém disse isso. Agora... Não. Ele falou que dizer que Renato Augusto e Ganso não podem jogar juntos, que começaram a falar, isso é uma palhaçada. Não, eles podem jogar juntos, mas não funciona. É só isso. Poder pode. Ele pode colocar quem ele quiser em campo, mas não funciona. E não funcionou. Foi uma das razões pelas quais o time dele foi totalmente dominado. O De La Cruz chegou a dar uma entrevista e falou, tinha muito espaço, não sei o quê. Tinha, claro. Porque é só olhar as características dos dois, são veteranos, não são jogadores muito combativos, então você deixa o meio campo vazio ali. E assim, e não criaram nada também praticamente no jogo passado. Aí que tá, eu acho que é uma dificuldade até de reconhecer, cara, eu não escalei bem o time. Não escalei bem o time. O Fluminense também não jogou nada ontem. Jogou o que ontem? Ontem parecia que tinha desclassificado. Não jogou bem. Não jogou bem, jogando isso não vai a lugar nenhum. Gente, o Fluminense não chutou uma bola no gol do Flamengo em 2 jogos, isso é um absurdo. Do ponto de vista do Colo, isso é um absurdo. É o que eu vejo.